Olá, alunos! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos aqui para mais uma aula de Sociologia no ano e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa querida Amazônia. É isso mesmo. Hoje a aula vai ser sobre o nosso lugar onde nós moramos, aqui no norte, né? O pessoal da mediação tecnológica aqui de Rondônia, que estamos aqui ligadinhos na nossa aula, mas a gente sabe que tem pessoas de outros estados brasileiros. Então, para vocês, aí nós vamos falar sobre a nossa região norte e sobre a Amazônia, especialmente sobre o nosso espaço amazônico. Então, hoje a gente vai falar sobre a Amazônia e as questões relacionadas à nossa região, tá bom? Então, vem aqui comigo para o slide, vamos ver aqui quais são os assuntos da aula de hoje. Vamos lá! Meio ambiente, populações amazônicas, né? Nós vamos falar sobre a questão da água, que é importante aqui para o nosso espaço, para a nossa região, e vamos falar sobre Chico Mendes e as lutas dos seringueiros, né? Um nome muito conhecido no Brasil, no mundo, pela importância que ele teve para a luta socioambiental. Muito bem. Então, gente, olha só. A nossa Amazônia, para quem não conhece aí, que é de outras regiões do Brasil, é um lugar muito bonito, é um lugar verde, é um lugar rico, né? Nessa sociobiodiversidade, onde nós temos o verde, nós temos os rios, nós temos uma rica cultura amazônica, né? Com as pessoas que moram aqui, sabem muito bem. E essa é uma fotografia, é uma imagem que eu fiz quando eu pesquisava a região aqui do Baixo Madeira. Quem conhece, mora aqui, sabe que nós temos um rio muito importante para a nossa região chamado Rio Madeira. E esse é um dos rios mais importantes da nossa região, viu, pessoal? Então, aqui a gente tem o Rio Madeira, aqui ao lado é um lago que é quase que um braço do rio, chamado Lago do Furo, que fica na comunidade ribeirinha de Nazaré. E é essa imagem que a gente tem mesmo da região amazônica, um lugar verde, rico e que tem uma importância muito grande para o nosso Brasil, né? Mas aí você me pergunta, por que o nome Amazônia? Quem foi que criou esse nome? Né? Quem foi que criou e qual é a origem do nome Amazônia? Muito bem, então vamos conhecer, né? A Amazônia, pessoal, ela é uma região aqui da América do Sul, definida pela bacia do rio Amazonas, que é o maior rio, né, daqui da região e um dos maiores do mundo, né, inclusive. Então, ela é coberta por grande parte dessa região aqui, que nós chamamos de Amazônia, ela é coberta pela floresta tropical, tá? A floresta tropical, que também é chamada de floresta equatorial da Amazônia. Então, tanto você pode falar floresta tropical, como floresta equatorial, ou até mesmo ileia amazônica. Então, essa região aqui da bacia do Amazonas, toda essa região é a nossa Amazônia, beleza? Entenderam agora? Aí eu digo para vocês, a Amazônia está só no Brasil? Não. Ela é uma região tão grande, gente, que abrange vários países, tá? Olha como a gente consegue ver aí no mapa, né? O Brasil, um país enorme, continental, e outras regiões da nossa América do Sul também tem a Amazônia, como a Bolívia, né? A Bolívia, o Peru, a Colômbia, a Venezuela, também são países que têm a região amazônica e têm a floresta amazônica dentro dos seus países, tá? O Peru, né? O Equador não tem porque fica longe, já não pega a região amazônica, tá certo? Aqui, ó, mostrando de novo um mapa da região amazônica, então, que abrange, além do Brasil, outros países, Venezuela, Suriname, Guiana, Colômbia, né? Já fica um pouquinho ali, um pouquinho do Equador, eu me enganei aqui, o Peru, grande parte do Peru também, e uma parte da Bolívia. Olha como é grande a região amazônica. E no Brasil, quais são as regiões do Brasil que a Amazônia chega, né? Que a Amazônia faz parte? Então, a Amazônia abrange os estados do Acre, tá? Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e uma pequena parte do Maranhão, parte do Tocantins e também parte do Mato Grosso, certo?
elas também, essa região também inclui uma zona de transição. Você sabe que quando a gente tem um bioma e dois biomas, a gente tem uma zona de transição desses biomas, né? E quais são as zonas de transição do bioma amazônico? São os biomas vizinhos, que é o Cerrado, que fica ali naquela região do Mato Grosso, né? A Caatinga, chegando ali na região do Maranhão, e o Pantanal, Mato Grosso do Sul, né? Então, a gente tem essa região aqui, ó, nessa fotografia você consegue ver, que é a região de transição, onde vai mudando até mesmo a paisagem. Você vai vendo que vai diminuindo, porque a região amazônica ela é mais verde, ela é composta por uma floresta mais densa e fechada, certo? E quando a gente vai mudando de bioma, como o Pantanal, por exemplo, você diminui as árvores, aumenta, né, uma região mais aberta, e aí você vê uma grande diferença, tá? Por exemplo, quando eu viajei para o Peru, e você vê claramente a divisão da Amazônia com as regiões montanhosas ali do Peru, que o pessoal chama, né, a própria Cordilheira dos Andes. Quando você vê aquela zona de transição, você percebe a clara diferença dos biomas. Você vê que vai diminuindo as árvores, aumentando as montanhas, vai ficando mais aberto, né? E à medida que vai subindo, vai aumentando a altitude, vai ficando mais frio também. Na Amazônia você sente mais um calor, que é próprio, né, desse bioma. E aí quando você sobe a montanha, você vê que vai diminuindo o calor e aumentando o frio. E aí fica mais seco, né? O próprio ar fica mais seco. Então você vê que essa diferença é bem visível, tá? Muito bem. Uma coisa interessante que eu queria falar para vocês é que nós temos várias Amazônias dentro da própria Amazônia. O que eu quero dizer com isso para vocês, pessoal? É que nós temos que entender que a Amazônia ela não é uma coisa só, tá? A Amazônia é só árvore, a Amazônia é só verde, é só índio, né, como as pessoas gostam de falar, e não é assim, tá? Nós temos um desenvolvimento na Amazônia, claro que bem menor que em outras regiões do país, mas ela não pode se resumir apenas a uma coisa, tá? Porque há uma diversidade muito grande na Amazônia, tanto biológica como cultural. Então não adianta a gente falar a Amazônia como uma coisa só, porque nós temos a parte cultural, que é muito diversa, e nós temos a parte ambiental, que é tanto quanto. Então a gente tem que entender que a Amazônia não é uma coisa só. Ela não se resume só a árvore, a rio, né? A índios, ela tem um desenvolvimento, ela tem uma urbanização, ela tem categorias diferentes. Por exemplo, você vai para o Pará, que é um estado da região norte, você percebe que o Pará é diferente de Rondônia. São dois estados que estão na Amazônia, porém, a forma de desenvolvimento, a cultura é diferente. Né? Se você falar que paraense e rondoniense é a mesma coisa, você vai apanhar, porque é diferente, né? Aqui, nós estamos do lado do nosso estado, aqui a gente tem o Amazonas, que é o maior estado da região norte. Se você for falar que a amazonense é igual a rondoniense, você apanha também, porque são diferentes. São estados diferentes, culturas que são parecidas, mas não são iguais. Tanto que o sotaque do amazonense e o sotaque do rondoniense é diferente, tá? Então, você vai ver isso muito claro. Agora, a gente chega para falar um pouco do líder ambientalista, que é o que a gente quer destacar na aula de hoje, que é o Chico Mendes. Já ouviram falar no Chico Mendes, pessoal? Pois é, vamos falar um pouquinho dele hoje? Chico Mendes, ele é um símbolo da Amazônia relacionada a essa luta ambiental, a luta dos seringueiros, né? Ele era um líder dos seringueiros. Então, ele era um líder que conseguiu, com essa luta de conservação do modo de vida dos seringueiros, ele conseguiu que essa pauta tivesse uma repercussão tanto nacional quanto internacional. Né? A história de vida dele se confunde com a história de luta desses povos,
né, a luta desses agentes sociais que, por vezes, são esquecidos pelas autoridades brasileiras, né? Bom, então, gente, o que acontece, né? A gente que mora aqui no norte, a gente sabe que a nossa região é uma região de intenso conflito ambiental. Não é fácil viver aqui, pessoal, né? E aí o que nós temos ali? Naquela região do Acre, né? Quem é acriano aí sabe muito bem que é muito comum nós termos a história do seringais se confundir com a história do Acre, porque muito da ocupação do Acre foi através do seringal, né? Isso lá no passado, lá para a década de 70, enfim. E aí o Chico, né, o Chico Mendes, ele era um líder sindicalista, então ele fazia parte do Sindicato dos Seringueiros, né? E ele lutava para mudar essa realidade do esquecimento, do apagamento, da perseguição, né? E aí, quando foi em 1975, ele se tornou membro da diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, né, lá em Brasileia. E aí esse sindicato foi o primeiro criado dentro do Acre e que era presidido por Wilson Pinheiro. E aí o Chico foi construindo a história dele através dessa luta sindical, né? Ele foi um dos maiores ícones da luta pela preservação da Amazônia, né? E qual era a ideia que o Chico Mendes construiu desse desenvolvimento? Ele acreditava que o desenvolvimento ele tinha que ter um equilíbrio entre a convivência, o conhecimento, né, e a preservação da floresta amazônica. Então, não dava para a gente só desmatar, a gente tinha que conhecer e tinha que ter um equilíbrio, né? E aí ele falava que era muito mais rentável nós conservarmos a floresta em pé do que derrubada. Isso é um discurso, gente, que até hoje se fala. A Amazônia tem muito mais valor em pé do que se a gente desmatar tudo isso aqui e fazer de pasto. Aí vai perder valor, pode ter certeza. O valor da Amazônia em pé, dessa floresta tão linda que nós temos, é tão imensurável que não dá para dizer quanto ela vale. Só dá para dizer que sem ela nós não vivemos. Isso a gente tem claro e notório. Se a gente acabar com a Amazônia, pessoal, a nossa vida vai ser exterminada. Nós dependemos da Amazônia para nós vivermos, tá? Enquanto sociedade, enquanto ser humano. Então, o que nós temos que pensar é que desmatar a Amazônia, acabar com a Amazônia, queimar a Amazônia é o mesmo que nos matarmos. Então, nós temos que ter esse cuidado, né? Bom, essas ideologias do sindicalismo, elas eram pautadas nos direitos humanos. Nós estamos falando aqui, gente, de vida e vidas humanas também. E vida dos animais e vidas da biodiversidade, né? E principalmente do respeito à floresta. Então, ele acabou sendo reconhecido como líder político e aí ele conquistou esse respeito internacional. Só que, vamos continuar que a história não acabou ainda. Quando foi em 22 de dezembro de 1988, a data da nossa Constituição Cidadã do Brasil, após, né, o golpe militar, o Chico Mendes ele foi assassinado. Foi isso mesmo, gente. O fim dele foi muito triste. Ele foi assassinado dentro da casa dele, quando ele ia para o banheiro. Foi morto na frente dos filhos e da esposa, aos 44 anos, tá? Com um tiro de escopeta no peito. Olha aí, essa imagem aí que você está vendo é ele na casa dele. Olha como era a casa dele. Não tinha riqueza nenhuma, era uma casa simples no interior do Acre. Então, ele não tinha alguma pretensão de riqueza política. Não, ele era uma simples pessoa que trabalhava, era seringueiro, sindicalista e queria que o lugar onde ele vivia fosse conservado, né? Então, gente, a história de Chico Mendes passou a ser uma história contada por várias pessoas como um símbolo desta luta ambiental. Hoje a gente tem outras vozes, graças a Deus, nós temos outras vozes que lutam pelo meio ambiente. Apesar de que essas vozes ainda são ameaçadas, né? Assim como o Chico morreu em prol dessa luta, outras pessoas até hoje são ameaçadas por falar e por denunciar
né, esses grupos que querem invadir, que querem queimar, desmatar a Amazônia em prol de ter um interesse para um pequeno grupo, né? Então, a gente traz aqui alguns nomes de pessoas no Brasil que têm um nome reconhecido tanto dentro do Brasil como fora dele pela luta ambiental, né? Um dos primeiros nomes que aparece quando a gente busca aí nos sites de pesquisa é o Ailton Krenak, que é um escritor, além de ser um ativista pelo meio ambiente indígena, ele também é um escritor muito conhecido e reconhecido tanto no Brasil como fora dele. E o objeto de vida dele, de luta dele, é o meio ambiente, principalmente os povos indígenas. Nós temos também aqui a Sônia Guajajara, que hoje é deputada federal, né? Também é um ícone da luta em relação aos povos indígenas, as terras que estão sendo invadidas, os líderes que estão sendo mortos, assassinados e as pessoas que estão sendo perseguidas por causa dessa pauta, né? O Brasil nunca foi um país que aceitou muito claro os seus povos indígenas. Pelo contrário, faz é negar e ainda persegue aqueles que querem lutar com as pautas indígenas, né? Aqui em Rondônia nós temos a Neidinha Suruí, que é também um ícone e é uma pessoa que luta sempre, tem trabalhado junto aos povos indígenas, lutando pelos direitos. Assim como o Almi Suruí, que é um líder indígena, né, da etnia dele, chamado Suruí, né, Paité Suruí. Temos a Marina Silva, que é acriana, e também trabalha com a pauta ambiental. Então aqui, gente, é só alguns nomes, tá? Estou trazendo para vocês aqui uns nomes mais conhecidos, porém nós temos vários outros. Nós temos líderes que foram assassinados aqui nos últimos 3, 4 anos na nossa região, que tem, por exemplo, a história já conta, né, com pessoas que são ícones de luta para o nosso Brasil. Muito bem, pessoal. Viram aí a importância que nós temos de ter essa memória, de construir uma memória que lembre de pessoas que deram as suas vidas, doaram-se para os movimentos em prol dessa luta. Gente, não é fácil você abrir mão da sua vida, dos seus sonhos, das suas coisas, para lutar contra uma pauta que é tão engessada e é tão perseguida no nosso Brasil, né? Líderes religiosos, líderes políticos, ambientais, líderes de movimentos sociais, em todo o mundo fizeram isso. E muitos deles, gente, acabaram mortos. Então, é uma luta muito difícil que a gente tem que valorizar, né, esses movimentos, porque se nós temos ainda povos indígenas no Brasil, é porque essas pessoas não desistiram, porque essas pessoas lutaram e ainda lutam diariamente para garantir a existência desses povos, para que os povos ainda continuem existindo. O nosso Brasil é privilegiado por ter essas diversidades, mas ainda não reconhecemos a necessidade de proteger esses povos indígenas. A gente acha que eles estão aqui como invasores, né? Eles que estão invadindo a terra, sendo que nós, digamos assim, nós colonizadores, não nós que nascemos aqui, porque a gente já nasceu aqui, os colonizadores que invadiram as terras indígenas, eles já moravam aqui, né? Então eles não são invasores, eles são os donos da terra. Então essa é a ideia, reconhecer a importância, demarcar as terras indígenas que são necessárias para eles viverem. E quando a gente demarca, a gente protege também, porque os povos indígenas não vão desmatar, então aquela terra vai ser conservada, aquele rio não vai morrer. Entenderam? Então, gente, essa é a mensagem da aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido aqui um pouco sobre essa temática que é tão importante para a nossa sociedade, principalmente para quem vive aqui na Amazônia e às vezes nem conhece a própria história, tá bom? Um abraço para vocês e a gente se vê nas próximas aulas. Até mais!